Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o 54º vídeo da cronologia dos X-Men, o primeiro confronto e encontro com os Sentinelas. Bom, antes de começar a falar a respeito dessa aventura, dessa revista em questão, eu vou fazer uma observação com relação a umas informações que faltaram nas revistas 6 e 7 dos X-Men, né? Essas revistas em questão foi evidentemente falado tudo que tinha que ser dito a respeito do desempenho deles, da aventura que eles passaram, né, naquela época. Porém eu esqueci de um detalhe importante, que é o traje da garota Marvel, da Jean Grey, que ele mudou, né? Houve uma mudança no traje dela. Ela foi criada originalmente, né, com um traje azul e amarelo, né, que é um traje de moléculas instáveis, e nessa revista, a número 6, ela mudou o traje dela, né, com alguns poucos detalhes, né, no cinto dela, que ela passou a utilizar um cinturão vermelho, né, um detalhe assim no pescoço, né, que o traje dela cobria o pescoço, e também uma máscara pontuda, uma máscarazinha que ela utilizava, né? E essa mudança de traje ocorreu, né, apareceu a primeira vez no número 6 e continuou até o número 7, depois ela voltou a utilizar o traje original da criação, né? Da criação original dos X-Men. Essa informação eu deixei de passar para vocês, e é interessante porque assim, são detalhes muito mínimos que ocorreram, mas eu falei, bom, é importante narrar para vocês isso aí também. E as mulheres X-Men, elas vão mudar muito de traje, né, como toda mulher. Ao longo das histórias, a Tempestade, meu Deus, não só a Jean Grey não vai mudar tanto, né, mas a Kitty Pryde e a Tempestade, meu Deus. Enfim, vamos à história, né? Essa revista aqui que a gente vai falar para vocês hoje é o The X-Men número 14, né, que foi publicado em 1965. Essa revista, ela traz novos inimigos dos X-Men, né? E assim, vamos direto à história. Bom, os X-Men, depois de terem enfrentado o Fanático, né, passaram evidentemente um período de recuperação. A revista ela inicia com o Cíclope utilizando um equipamento tecnológico, né? Ele especificamente e o Bob Drake, né? O Anjo está usando um equipamento de elevação para poder trabalhar, fazer tipo uma fisioterapia, né, com as asas dele, né? O Fera já está esboçando movimentos, né, podendo utilizar as acrobacias dele, né, em plena recuperação. E o Cíclope está com um aparelho que chama registrador de energia, que ele mede os níveis dos raios ópticos do Cíclope, né? Ele faz aquela medida dos raios ópticos do Cíclope. O Bob Drake, ele está dentro de uma máquina que é o criointensificador, que serve para estimular e regular o controle criogênico do Homem de Gelo, né? É uma coisa que até ele comenta que é muito agradável estar ali, né? Depois desse período de recuperação, o professor X ele fala para os alunos dele entrar em férias, né? Ele dá férias para os alunos, que eles ficam extremamente felizes, né, com a notícia, porque eles, depois de muitos meses, né, enfrentando alguns inimigos, né, colocando a vida deles em risco, e depois desse confronto com o Fanático, o professor Xavier decide dar umas férias para os seus alunos, né? Evidentemente que o Cíclope pensa, né, o Travadão, em chamar Jean Grey para se divertir com ele. Porém, né, lento do jeito que o Cíclope é nessa questão, ele chega atrasado, né, porque o Warren, ele é um cara que ele é um paquerador, né, e ele tem tudo a favor dele, né? Tem dinheiro, é bonito, tem um carrão, e ele é um cara que, ao contrário do Scott, é um cara que sempre conseguiu as mulheres que queria. E ele sempre deu em cima da Jean Grey, que na época ele era apaixonado por ela, como todo mundo era, né? E é assim,
Na verdade, ele convida, evidentemente, a Jean Grey para se divertir com ele, e a Jean, ela esboça claramente que ela queria que o Scott fizesse isso. Mas o Scott é devagar pra caramba, né? Enfim, aí cada um vai se divertir. O Bob e o Hank vão se divertir por um lado, a Jean e o Warren para outro, e o Cíclope vai para o outro lado. Eles utilizam, é interessante que nessa revista, eles mostram que o Cíclope ele remove a máscara e o visor dele, e fica claro que quando ele remove o visor dele, as lentes de 4x elas elevam, elas sobem, né? Que é um procedimento mecânico que é sensível, né, a reações de desligamento e ligamento que ocorrem quando ele está com a máscara ativa e inativa. Né? Mostra também detalhes dos sapatos que o Hank usa, né, que tem articulações especiais. Né? São sapatos enormes que evidentemente são feitos sob medida e que mostram que tem articulações especiais. Enfim, aí os X-Men vão se divertir. Nesse meio tempo, muda a cena, mostra repórteres, né, vários repórteres cercando um homem muito conhecido no meio científico, né, muito prestigiado. O nome dele é Bolivar Trask. Esse antropólogo, ele cria uma ideia de que os mutantes são um problema real, né? que os mutantes são um problema da humanidade. Né? Ele acredita que os mutantes irão sobrepujar e escravizar os humanos. Ele deixa claro isso, né? Ele cria uma tese de que os mutantes, o surgimento dos mutantes coloca a raça humana em risco. E os repórteres publicam, né, essa matéria dele, né, que ele fala a respeito desse problema social mundial, né, que é o surgimento dos mutantes. Esse jornal, quando publicado, né, o Xavier, ele pega esse jornal e está mostrando a matéria ali, né, claramente, que está falando sobre isso. E nesse momento eu quero fazer uma observação extremamente importante para vocês. Esse jornal, com essa matéria, está sendo mostrado que o Xavier está segurando ele, nesse ponto específico, ocorreu os acontecimentos de uma revista muito famosa, né, que foi publicada pela Marvel, uma série de revistas que foi ilustradas pelo Da Vinci dos quadrinhos, que é o Alex Ross, que evidentemente é conhecido pelas pessoas que gostam de quadrinhos super-heróis. É a revista Marvels. A revista ela relata o surgimento das maravilhas, dos super-heróis do universo Marvel. Né? Esses super-heróis que surgiram, né, nessa época, eles foram fantasticamente retratados, né, com a arte do Alex Ross, que mostra os momentos dos surgimentos dos ícones da Marvel Comics. E em questão, o que eu estou falando para vocês, que a revista que eu vou abordar é o Marvels, que fala a respeito do surgimento dos mutantes. E por que eu estou ligando essa revista aí? Porque essa revista, né, mostrou imagens dos X-Men, e as imagens, quando foram mostradas, né, quando eu li a história, elas me chamaram muito a minha atenção, um quadrinho especificamente, que é o mais famoso da revista, que mostra o Homem de Gelo na forma de Homem de Neve. Né? Isso é um erro da Marvel Comics. Né? E por que é um erro? Olha só. O Homem de Gelo, como já foi dito nos nossos vídeos, né, ele mudou a forma dele para Homem de Gelo, não Homem de Neve, em The X-Men número 8, de 1964. A gente está falando fatos dos X-Men número 14, de 1965. E as imagens mostram o mesmo jornal, ou seja, a mesma publicação, portanto, na mesma época, que o Xavier leu o jornal, a mesma matéria, e o Philip Sheldon, que é o protagonista dos Marvels, né, que é o repórter que relata todo o surgimento dos super-heróis do universo Marvel,
E justamente no período em que ele viu os X-Men, né, que ele está com a multidão de racistas ali que se manifestam de maneira violenta contra os X-Men. Inclusive ele arremessa uma pedra que acerta o Homem de Neve, que nesta época aí já deveria ser o Homem de Gelo, né? Então assim, eu não sei se o Alex Ross decidiu, né, porque como ele é o Da Vinci dos quadrinhos, não sei qual que é o nível de, tipo, vou fazer assim porque eu acho melhor, né? Aquele lance artístico, não sei. Eu posso afirmar para vocês que é a nossa obrigação de relatar fatos. E este não é o período em que o Homem de Gelo está sendo mostrado como Homem de Neve. Não, ele já passou por isso daí, várias histórias. Então, assim, o Alex Ross não foi orientado, né? Ou ele decidiu que seria melhor utilizar o visual do boneco de neve, né? Que não está de acordo com a cronologia das revistas, né? Então isso eu quis mostrar para vocês que é importante, né? Que esta época em questão, que é a época em que ocorrem esses fatos que estão sendo narrados na revista, o Homem de Gelo não é o Homem de Neve mais, né? Apesar de estar sendo mostrado no Marvelos, isso é um erro cronológico, né? E, bom, voltando à revista. Aí o que acontece, né? O Xavier, evidentemente, fica preocupado, né? Ao ler aqui, já vê que isso é muito mais perigoso até, porque ele sabe que os mutantes, as pessoas que têm medo dos mutantes, aquilo tá virando uma coisa meio que fora de controle na sociedade, né? Um medo coletivo. E o Xavier entra em contato com as emissoras de televisão, porque ele é muito influente, e ele quer entrar em um debate justamente com o Bolivar Trask, justamente para poder defender a posição dos mutantes. Né? E é o que ele faz, eles fazem todo um pronunciamento que vai ter um programa em que os dois vão estar conversando a respeito do tema mutante. O Xavier vai até lá, no meio da entrevista, o Bolivar Trask ele chega assim, em rede nacional, né? E fala que encontrou a solução para o problema mutante. Ele pega um controle, uma máquina, né, que ele está segurando nas mãos, que a princípio é um controle remoto, e ele faz com que aquele controle surjam, né, ali na entrevista, enormes robôs que ele chama de sentinelas. Os sentinelas simplesmente aparecem, né? Eles pegam o Xavier. A princípio, o Bolivar Trask, ele acredita que está fazendo uma simulação. Ele fala, não se preocupe que os sentinelas não vão te fazer mal. Mas, na verdade, os sentinelas identificaram o Xavier como um mutante. E as pessoas, né, não sabem que o Xavier é mutante. As pessoas desconhecem a natureza mutante do Xavier. Nesse momento, o Bolivar Trask diz que tem pleno controle dos sentinelas. E que os sentinelas foram criados para proteger a raça humana. Esses sentinelas foram originalmente criados como robôs extremamente inteligentes. Eles possuem um cérebro que é o mais avançado da época. Ele foi, o projeto é um projeto criado pelo Bolivar Trask, que é um antropólogo, porém ele criou o projeto Sentinela, reuniu cientistas, engenheiros e técnicos do governo para poder criar os robôs. Esses robôs que seriam, como o próprio nome diz, sentinelas, né? Eles protegeriam a humanidade dos mutantes. Eles são robôs criados com vários tipos de armas tecnológicas, né? Eles têm 6 metros de altura, não sei se eu já comentei com vocês agora, mas eles são, a princípio, criados, os primeiros sentinelas dos quadrinhos foi criado com 6 metros de altura. E eles têm um poder de voo, têm um poder de reação muito rápido, né? Mas eles são máquinas, em essência, né? Tanto que, logo de cara que eles entram em funcionamento, o número 1, né, que é o robô que comanda os outros, tem um robô líder ali no meio deles, né? Ele afirma que os humanos, que eles foram criados para serem perfeitos, e que os imperfeitos são seres humanos que devem ser sobrepujados por eles. Olha só, já deu merda logo de cara. Né? Ele já começa a contestar o criador deles. O Xavier nota, né, que aquilo já se tornou um problema a ser resolvido.
Aí o que o Xavier faz? Ele controla a mente de todas as pessoas que estão em volta dele ali no estúdio e emite um sinal, né, um impulso mental para os X-Men, que alcança eles onde eles estão individualmente, convoca eles, né? Eles evidentemente que já possuem aquela traje deles de moléculas instáveis, né? Eles se preparam, vão atrás, né? Eles trocam de roupa, vão atrás do mentor deles, né? Num dado momento o Xavier perde o controle de uma pessoa lá que está presente e essa pessoa quase morre, né? Porque o Sentinela ia matar a pessoa ali na frente de todo mundo, mas o Xavier consegue utilizar um comando mental para o cara cair ali, ele salva a vida dessa pessoa que escapou do controle mental dele. Nesse exato momento os X-Men chegam, né? Os primeiros que chegam são o Hank e o Bob Drake, que estavam próximos ali, né? Então, assim, o Bob Drake, o que ele faz? Primeiramente, o Hank tenta derrubar o Sentinela com aquele salto forte que ele tem. E não é bem sucedido, né? O Homem de Gelo, ele consegue ter um resultado até mais positivo, né? Congelando o piso, né? Derrubando um dos sentinelas, mas logo em seguida ele sofre um ataque térmico, né? Que deixa ele ali debilitado, né? Na sequência quem aparece é o Cíclope, né? Que ele já tinha trocado de roupa no caminho. O Cíclope, ele é engraçado, gente. Essa época tinha muita coisa interessante, mas é uma evolução, né? Que os X-Men vão passar e não tem como evoluir sem passar por coisas ruins também, né? O Cíclope sugere que eles utilizem um ataque que é o mesmo ataque em questão que eles utilizaram contra o Fanático, né? Que foi muito mais bem seguido que o Fanático, por incrível que pareça. O nome do ataque é Toma Lá, Toma Cá. O Scott sugere que o Hank ataque a parte superior do Sentinela enquanto ele dispara uma rajada poderosa, uma rajada óptica, para ele criar um duplo ataque, desequilibrar e derrubar o robô. Porém, o Sentinela ele age muito rápido, ele percebe, né? Ele é uma máquina, um computador que faz vários cálculos extremamente rápidos, ele percebe o ataque e se esquiva. Isso faz com que o Scott erre os raios ópticos, a rajada dele. O Hank vai com tudo, bate na parede e cai desacordado ali. É interessante que, como eu já disse anteriormente, o Scott, dependendo da intensidade que ele projeta os raios ópticos dele, ele precisa de um tempo para poder gerar uma nova energia para disparar de novo. Só que o Hank está desmaiado e ele estava sem energia. O Sentinela ia acabar com eles, né? Só que, curiosamente, o Sentinela cai, né? Eles não sabem dizer o porquê, mas o Sentinela cai. Nesse exato momento, os outros Sentinelas, eles já tinham saído levando o Bolivar Trask com eles, né? Ficou só esse no estúdio, né? Que sabe-se lá por que motivo apagou ali, ele caiu. Nesse momento o Xavier liberta os humanos do controle mental dele, né? Ele defende os X-Men ali que estavam ajudando, né, os humanos lá a enfrentar o Sentinela, né? E é interessante que o Bob até faz uma observação de que o Xavier ele não fala, ele não denuncia que ele conhece os X-Men, né? Ele age como se ele fosse uma pessoa que desconhece as atividades do grupo, né, dos X-Men, né? E ele acha isso muito inteligente, né? Porque o Xavier, dessa forma, ele consegue se manifestar de uma maneira direta, né? Para defender os mutantes sem ter um vínculo com mutantes, né? Um vínculo direto. Aí, enfim, quando o Bolivar Trask sai, é levado pelos Sentinelas, o anjo ele percebe isso e tenta perseguir os Sentinelas, né? Que estão voando ali, levando o criador deles, né? De refém. Só que, curiosamente, ele faz várias esquivas lá que os Sentinelas percebem a aproximação dele e tentam abater ele no ar. Curiosamente, ele perde o controle, né? O anjo perde o controle e começa a descer. E ele fica preso na parte de cima do teto de um trem em movimento. Esse trem em questão é o mesmo que a Jean Grey estava se arrumando para combater
Porque assim, o Anjo ele saiu desse mesmo trem, ele foi atrás dos sentinelas, né? E a Jean ficou no vagão se arrumando. Ela puxa ele pro vagão com a telecinese dela. E nesse momento, ela sai do trem flutuando, utilizando a telecinese dela para voar. Essa, queridos, é a primeira vez que a Jean Grey manifesta o poder de voo dela. Ela até comenta mentalmente assim que ela já havia treinado coisa parecida dentro da sala de perigo, mas durante poucas distâncias. Né? Que essa nova atividade que ela desenvolveu, né, de levitação e voo, né? Porque ela não só levita no ar, ela consegue controlar, direcionar o voo dela. E ela fez isso, né, de uma maneira controlada. Os dois saem, né, só que dessa vez, como ela não tem pleno controle ainda a longas distâncias e tudo mais, ela é carregada pelo Anjo. Eles vão, né, encontrar com o Xavier e os outros X-Men, né, para saber como vão resolver esse problema. Né? O Bolivar Trask ele é levado para o quartel-general dos Sentinelas, onde os Sentinelas são fabricados. Né? E assim, os Sentinelas eles mostram, né, que eles estão dentro de um complexo de alta tecnologia, que evidentemente o Bolivar Trask conhece, né? Só que agora quem está no comando são eles. Eles percebem que os X-Men estão se aproximando ali do esconderijo deles, dentro de um Rolls Royce, né, que é da família do Xavier, que eles ainda não têm o pássaro negro, né? Então eles se locomovem da maneira que eles podem. É interessante agora que eu vou falar para vocês que ao saírem do carro, o Hank faz uma observação, né, que eles estão numa área de Nova York, numa área de serra assim, de Nova York, que não tem nada, é uma mata, né? Tipo, uma área de floresta. E o Hank faz um comentário de que, ao menos que os sentinelas estejam morando num formigueiro, ele não sabe dizer como eles podem encontrar os sentinelas ali. E assim, esse comentário que ele faz do formigueiro é muito importante porque em 1972, na revista dos Vingadores, número 103, em que eles combatem os sentinelas, eles encontram e citam o quartel-general dos sentinelas como o formigueiro. Né? E é interessante que assim, olha só, essa revista foi publicada em 65 dos X-Men. E o Hank, ele comenta esse negócio do formigueiro. E essa ideia do formigueiro, não sei se a Marvel pensou em colocar o nome da base dos sentinelas de formigueiro, mas é esse nome que ela vai ser reconhecida, né, e vai ser cogitada pelos Vingadores. Os Vingadores vão comentar que o QG, o quartel-general dos sentinelas, se chama formigueiro. Né? E parece mesmo, a construção parece um formigueiro. Enfim, os X-Men, eles estão subindo um morro, né, procurando. Eis que eles são atacados. Né? Eles são atacados por uma elevação, né, uma casa-mata que se ergue, né, e começa a disparar rajadas de energia, né, contra eles. Né? Aí eles denunciaram já a posição da fortificação ali do quartel-general do QG do governo, evidentemente, em que os sentinelas levaram o Bolivar Trask. O local em que eles estão e são atacados em questão são as montanhas Adirondack, que são, esse nome para vocês, grave, é importante, vai ser falado várias vezes no futuro, tá? Montanhas Adirondack. Bom, a história fecha aí, né? Vamos voltar, evidentemente, a narrar o resto dessa aventura na próxima revista dos X-Men. Não deixe de dar um like pra gente, que é extremamente importante, né? Não deixem de se inscrever no nosso canal, que é muito importante pra gente mesmo, a gente faz com carinho e muito estudo e dedicação. Um abraço, até o próximo vídeo. Na revista dos Vingadores, né? Vingadores que não é isso? 100 e...